Vamos para a segunda parte desse vídeo. Quem não viu lá no canal, gente, corre lá ver porque eu preparei essa pele com todos os detalhes para vocês e ela tá demais, assim. Então corre lá ver o vídeo, tá bom? Assiste aqui primeiro, depois vai lá olhar. Então, primeiro na pálpebra eu vou utilizar duas camuflagens, canela e banana. No outro vídeo eu explico o porquê dessa misturinha, tá? Então, vamos aplicar aqui na pálpebra, espalhando com cuidado, né? Primeiro no centro do olho, depois nas extremidades, para não ficar um acabamento grosseiro aí nas extremidades. Venho com a esponja do acabamento, deixo tudo bem lisinho pra gente iniciar as sombras desse olho. Nós vamos fazer um olho super clássico, fácil de fazer, porém super marcante. Vocês vão ver que lindo que fica o resultado dessa maquiagem. E se você ainda não clicou no gostei, já deixa clicadinho aí, por favor, porque ajuda muito na divulgação do canal e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Iluminador da Florenza. Vou pegar o iluminador da Florenza, lindo, e vou passar lá no topo da sobrancelha. Gente, eu passo na sobrancelha literalmente, tá? Porque depois a gente vai fazer todo o acabamento dessa sobrancelha. Vocês vão ver que efeito lindo que dá esse iluminador passado antes do esfumado. Vou utilizar essa paletinha da Too Faced, linda, maravilhosa, e esses dois tons, esse laranjinha e esse outro mais avermelhadinho e o opaco mais clarinho, tá? Então, o primeiro tom eu venho com o pincel 136 da DAI e vou fazer um meio côncavo aí, tá? Movimentos circulares de vai e vem, a gente vai trabalhando bem essa sombra dentro dos olhos, tá, gente? Sem sair muito pra fora. O que você for puxar pra fora, que seja só o restinho da sombra. Quando a gente esfuma, a gente sempre traz pra dentro, a hora que chega lá no finalzinho, traz pra dentro a sujeirinha, pra não ficar levando sombra muito pra fora. E ó, meu pincel tá mais limpinho, eu vou dar essa esfumadinha no início pra tirar a marcação. Vou fazer o outro olho com o mesmo tom. Gente, vocês não podem perder essa pele, o segredo da iluminação dessa pele no outro vídeo. Vocês vão amar o produtinho que eu passei. Vou pegar um menorzinho, esse é da Florenza, vou deixar a numeração dele. Tem sido o meu pincel pequeno preferido, ele é maravilhoso. E com o segundo tom mais escuro da paleta que eu mostrei, nós vamos fazer o cantinho externo dos olhos. Então, eu venho com ele meio chanfradinho, ó, tá vendo? E vou chegando até o côncavo, com o restinho do pincel escurecendo esse côncavo. Então, eu vou aplicando, dando batidinhas, esfregadinhas leves para pigmentar. E conforme eu vou subindo no côncavo, eu vou fazendo movimentos de bolinha, vai e vem, para trazer um pouquinho dessa sombra. Vocês vão observar que vai ficar uma manchinha aí na minha sombra, tá? Na hora que eu tava fazendo, eu conseguia visualizar ela ainda mais. No vídeo dá pra ver um pouquinho, mas na hora que eu tava fazendo ficou ainda mais. Depois que eu sequei toda essa pálpebra com a sombra, ela diminuiu. Mas o delineado vai ser maior, então ele vai tampar essa manchinha. Isso acontece, gente, quando a gente utiliza sombras muito pigmentadas em bases muito molhadas, né? Então, a gente tá usando camuflagem embaixo com uma sombra super pigmentada. Então, pode acontecer de manchar, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, o correto aí seria eu ter vindo com pouquinha sombra no pincel para dar uma secadinha e depois ir pigmentando aos poucos, tá? Eu cheguei com muita sombra de repente e ele deu uma manchadinha. Peguei a sombrinha mais clara e vou dar uma batidinha aí no centro do olho para fazer a transição. Então, ó, na fumacinha da anterior, a mais clara entra para fazer a transição. A ideia desse olho, gente, é para ser uma ideia rápida de uma maquiagem super impactante, porém muito rápida de fazer, tá bom?
E a sombra opaca, clarinha, ainda da mesma paleta. Vou pigmentar com o pincel de depositar sombras. Sempre pigmentar com vontade, gente, com bastante sombra no pincel, tá? Pra trazer a cor mesmo, senão fica úmida essa pálpebra e não dá certo. A parte de baixo dos olhos eu venho com o pincelzinho da Michele Palma de precisão, o marrom mais escuro. E venho fazendo um vai e vem aí no olho dela até o início. Super fácil de fazer embaixo desses olhos também. E vocês vão ver como fica lindo. Sempre colocando a sombra bem na pontinha do pincel, tá? Pra esse traço não ficar grosso demais. Ó, colocando na pontinha, eu já estou fazendo um esfumado grossinho. Se eu tivesse colocado, né, em volta ali do pincel, na lateral do pincel, teria estragado esse efeito, teria ficado muito mais grosso que isso aí. E depois venho com a mais clarinha na bordinha dela, ó, com bastante delicadeza, suavidade na mão. E vou passar embaixo, fazendo a transição da parte de cima com a parte de baixo, né? Fazendo a junção, na verdade. Um pouquinho de corretivo, eu vou passar no meu lápis, esse lápis é da By Femme. E eu gosto de passar o corretivo porque dura muito mais do que o lápis e fica uma pigmentação muito maior também. E eu vou passar na linha d'água dela. Então, a gente vai fazer uma linha d'água bege, né? Clarinha, da cor da pele dela. Eu particularmente amo esse efeito da linha d'água clara. Acho que fica muito chique, muito chique. Vou pegar um pigmentozinho da Florenza, bem pouquinho, só para fazer uma iluminação no início do olho. Vou delinear o olho dela com o delineador Inglot 77, mais o Duraline e um pincel bem fininho. A gente vai fazer um delineado bem clássico, mais marcado. Então, eu puxo primeiro o rabinho, depois puxo o segundo para dentro, preencho e depois organizo as bordinhas. Quem é maquiador sabe a dificuldade que é fazer delineado com a modelo em pé. Delineado e boca, né? Então, sempre a dica é fazer com cuidado, com leveza, com paciência, sem pressa. Porque se a gente faz com pressa, a gente acaba perdendo até mais tempo, porque daí a gente erra, daí tem que consertar. Então, faz com delicadeza. Pegar um pouquinho de sombra preta para fazer o acabamento abaixo dos olhos ali, ó, do delineado. Então, sempre quando eu delineo os olhos, e mesmo que a sombra é marrom, embaixo dos olhos é marrom, eu pego um pouquinho de preto com um pincel bem pequenininho e coloco para fazer uma ligação ali. Colinha Duo. Tô usando o cílio Explosão da Rayana Sanqueta. Amo de paixão esses cílios. É o meu queridinho. Coloco, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro nas modelos. E ele é maravilhoso. Vamos fazer a sobrancelha. A pastinha de sobrancelha que eu amo. Da Contém 1 grama, cor médio. E vou fazer uma sobrancelha super natural nela, tá? Porque a sobrancelha dela é natural, né? Não é nem tirada, nada. Então, só vou fazer o arco superior e dar uma limpadinha ali da sujeirinha do pincel pra trazer uma corzinha. Passar um pouquinho de máscara pra unir o cílio natural com o cílio postiço, mas é bem pouquinho, tá? Parte de baixo eu gosto de bastante máscara para dar aquela preenchida nos olhos. E o batom que eu usei é um da MAC, vou deixar o nome dele aqui embaixo para vocês também. Pincelzinho da iMakeup, que é o meu preferido para passar batom. E muita calma nessa hora, para fazer os acabamentos bem perfeitos. Então, a parte inferior da boca com bastante leveza, com a parte lateral do pincel. E depois a parte superior da boca, com a pontinha mais do pincel para fazer os acabamentos.
Então é isso, gente. Essa é a maquiagem finalizada. Super clássica, fácil de fazer, né? Com detalhes super marcantes, detalhes de delineado, boca vermelha, né? A pele que tá no outro vídeo, vocês têm que ir lá assistir, super iluminada. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem no gostei, se inscreva no canal, tá? E não esquece de interagir aqui nos comentários caso tenha alguma dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!